Bom dia, família. Neto na voz aqui mais uma vez, trazendo aquela palavra que, mais que sabedoria, mais que conhecimento, aquela palavra que também é alimento para a alma, alimento para o espírito, edifica, nos engrandece e nos eleva. Hoje trago para vocês livro de Coríntios, capítulo 6. Sem mais delongas, aquele gole no café e bora para a leitura. Coríntios, capítulo 6. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês, não recebam em vão a graça de Deus. Pois Deus diz, no tempo certo, eu o ouvi. No dia da salvação, eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. Vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenha motivos para criticar nosso ministério. Em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus, suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todos os tipos. Fomos espancados e encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Meus irmãos, que ninguém tropece por vossa causa. Paulo traz uma mensagem de que precisamos demonstrar que somos verdadeiros o tempo todo. Perfeitos? Não, pois ninguém é perfeito. Todos nós erramos, todos nós somos pecadores. O que nós, como cristãos, devemos fazer para levar o exemplo e para buscar para a nossa vida também o Espírito Santo de Deus é ser verdadeiro em tudo. Em tudo aquilo que fizer, faça com verdade. Esse mundo está o tempo inteiro, a todo momento, nos bombardeando com mentiras. Mentiras de todas as formas, em todos os âmbitos da vida. A todo tempo estamos sendo minados de mentira. E se a gente se deixa levar pela mentira, a gente só, aliás, se a gente se deixa, não. A gente só se deixa levar pela mentira quando a gente entra em ressonância com ela. Como assim? Como ressonância, Neto? Frequência e vibração. A sua energia entra em ressonância com as energias similares a ela. Assim se dá um network, assim fazemos conexões entre as pessoas, assim nos ligamos a outros indivíduos. A mesma coisa a respeito da mentira. Quando você a pratica ou quando você faz falsas acusações, falsas afirmações, você atrai para si pessoas, fatos, atitudes, situações que estão vibrando na mesma frequência. E esse mundo é repleto disso. Então a gente precisa cuidar com zelo e extremo cuidado. Por que a importância de ser verdadeiro em tudo? Para justamente a gente ter o discernimento da verdade e perceber as informações ao nosso redor. Continuando. Mostramos que somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade pelo Espírito Santo que vive em nós. Olha as características do Espírito Santo: paciência, entendimento, bondade. Entendimento, paciência e bondade. 3 coisas fundamentais para caracterizar o Espírito Santo. Em toda circunstância da vida, lembre, é necessário paciência, bondade e entendimento. Entendimento dessa matemática da vida, entendimento das leis dadas pelo nosso Pai. Proclamamos a verdade fielmente, e o poder de Deus opera em nós. Usamos armas da justiça, com a mão direita para atacar, com a mão esquerda para defender. Servimos quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. As instruções são claras, meus irmãos. Servimos. Não importa se somos atacados, se somos glorificados. A nossa missão aqui na Terra é: quer ser o maior? Seja aquele que mais serve. Quer servir com eficiência? Busque entendimento.
Busque entendimento do funcionamento desse mundo. Seja verdadeiro em todas as suas palavras para que o discernimento venha até você. Perdão. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Muito interessante essa colocação de Paulo, porque se esse mundo, eu acabei de falar que o mundo está o tempo inteiro te bombardeando com mentiras, te bombardeando com falsidade, mas se esse mundo está repleto de pessoas numa frequência, numa vibração, numa frequência de guerra, de disputa, de violência, de mentira, e você começa a pregar a verdade, você começa a ter entendimento a respeito da verdade, primeira coisa de tudo, antes de pregar, antes de entrar em guerra com o mundo, buscar entendimento. Como buscar entendimento? Através disso que a gente está fazendo aqui agora, estudando a palavra, meditando nela, e em verdade vos digo, quando você leva a palavra adiante, é quando a gente mais absorve o conhecimento, quando a gente mais compreende ele. Uma vez buscando entendimento, que é a primeira coisa que a gente deve fazer, aí sim a gente vai para o bom combate com o mundo. Combate corpo a corpo, guerra, arma, violência, não. O mundo, em sua grande maioria, está vibrando na frequência da mentira, do ódio e da violência. Quando você vier com a verdade, com o entendimento que o Espírito Santo nos dá, pode ter certeza, você vai arrumar confusão. Você vai arrumar problema, vai vir gente difamando quando você não fez nada, vai vir gente te acusando daquilo que você não fez, vai vir pessoas querendo ser injustas com você, pessoas fingirão não te conhecer quando você é conhecido, pessoas te ignorarão quando a mensagem for necessária. É isso, irmãos. Você às vezes vai querer levar ajuda, auxílio para as pessoas e as pessoas vão te esnobar, te ignorar ou até repudiar. Por quê? Porque o mundo vibra numa frequência diferente. O mundo não vibra, o mundo na sua grande maioria não está vibrando na frequência da bondade, na frequência da ajuda, da paciência, da benevolência. Pelo contrário, é competição. É competição, é dedo no olho, é tiro, porrada e bomba para todo lado que você olha. Então, tem uma passagem de Cristo que ele vai dizer o seguinte: eu não vim para trazer... Eu não vim para juntar, para unir as pessoas, pelo contrário, eu não vim para trazer a paz. Perdão, é isso que ele diz. Eu não vim para trazer a paz. Pelo contrário, eu vim para trazer a espada. Eu vim para dividir pai e filho, mãe e filha, irmão e irmã, tio e sobrinho. Por que ele diz isso? Porque ele sabe que a verdade não é abraçada por todas as pessoas. Cristo, quando traz sua mensagem, ele já tinha plena consciência e convicção de que boa parte da humanidade não abraçaria a verdade. E mesmo assim, ele nos instrui a ir e pregar a toda criatura. Então saiba que primeiro se instrua, primeiro busque a verdade, busque entendimento, e à medida que o entendimento lhe for dado, vá espalhando, porque o espalhar também faz com que você compreenda melhor. Faz com que eu compreenda melhor toda vez que eu venho aqui e falo para vocês a respeito do Evangelho. Portanto, não recue, não se acovarde quando a batalha vier. Pelo contrário, vá para cima, seja corajoso e lute o bom combate. Aqui está a nossa arma, o entendimento do Evangelho, a nossa espada é a palavra e a gente segue levando luz e conhecimento aonde estiver na escuridão. Iluminando primeiro a nós, trazendo essa consciência crística para a nossa vida, trazendo essa compreensão para que através da nossa compreensão a gente possa levar a outras pessoas. Continuando. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Ou seja, não importa a calamidade que venha nos afligir, Deus nos manterá vivos. Pode ser que uma hora ou outra a gente machuque, passe um medinho, um perrenguezinho, pá, daqui e ali. Paciência e coragem. O medo é o oposto da fé. Então, coragem e siga em frente. Nenhuma luz é acesa e colocada embaixo da mesa. Toda luz que é acesa será colocada no lugar mais alto da sociedade, mesmo que essa sociedade ignore e finja não ver a luz. A luz estará lá, no lugar mais alto.
Vemos isso em diversas histórias da Bíblia, onde pessoas que foram ora levadas como escravos, por manter uma conduta fidedigna com Deus, foram alçados a postos e cargos dos mais importantes entre a sociedade, como Daniel. Era tido como o principal conselheiro dos reis da Babilônia quando foi levado cativo para a Babilônia. Mesmo assim, era reconhecido como rei por aquela sociedade? Não, sempre foi o escravo, mas tinha uma vida de rei, era sempre tratado como rei, tinha o respeito de um rei. Percebe? Nenhuma luz é escondida uma vez que é acesa. Então sejamos luzes, tenhamos coragem de enfrentar essas trevas. Continuando. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Ou seja, o que eu acabei de dizer, podemos até nos afligir, mas aquele que nos consola, aquele que nos ergue, não nos abandona jamais. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Jesus diz, bendito seja aquele que não acumula bens na terra, mas acumula bens nos céus. É exatamente sobre isso, meus irmãos. É sobre isso. Não é questão de ser pobre, passar necessidade. É questão de, talvez aos olhos de quem está cego, preso na Babilônia, você seja um pobre, porque você é livre dessas correntes mentais que te escravizam e te implantam desejos que só roubam seu tempo aqui na Terra. As pessoas muitas vezes vão te enxergar como pobre, uma vez que você é liberto dessa escravidão mental que te aprisiona por toda uma vida, perseguindo coisas e desejos que foram implantados na sua mente. Que uma vez que você chegar lá e alcançar o falso topo, esse estereótipo de sucesso que a sociedade planta, você verá que a ideia era falsa, pois em nada te preenche, em nada sacia essa fome e essa sede que tem dentro de você. Então as pessoas podem até enxergar como pobreza, mas em verdade vos digo, você é o mais rico dentre todos, é milionário, é o verdadeiro herdeiro de todo o reino. Perdão da palavra, eu ia falar até o herdeiro da porra toda, porque a gente se empolga, a gente até se deixa levar, né, pelas gírias e pelo palavreado que a gente cresceu ouvindo, mas a realidade é essa, né, irmãos? As pessoas se iludem com bens materiais que, na grande maioria das vezes, é uma lavagem cerebral que é feita desde criança na gente para buscar coisas das quais não precisamos. O que precisamos de verdade, o pão da vida, esse Cristo nos dá. Nada dessas coisas vai te preencher, nada. Continuando. Não possuímos nada, e no entanto, temos tudo. Tudo, tudo. Abundância, liberdade. Mais do que qualquer bem material, do que qualquer coisa que a gente possa conquistar aqui, a gente tem liberdade dentro do Espírito Santo de Deus. A disciplina que o Espírito Santo nos traz, a disciplina que Deus nos dá, nos corrigindo, impondo leis sobre nós, nos traz liberdade. Queridos irmãos, aqui ele fala, queridos coríntios, falamos a vocês com toda honestidade e lhe abrimos o coração. Não falta amor na nossa parte, mas vocês nos negaram seu afeto. Peço que retribuam esse amor como se fossem meus próprios filhos. Abram o coração para nós. Então aqui Paulo vai nos instruir exatamente a olhar uns para os outros como irmãos que somos e fazer aquela máxima da lei de Deus, tratai o próximo como a ti mesmo. Então, meus irmãos, antes de tudo, buscar entendimento, buscar compreender a mensagem viva do Cristo. Por que mensagem viva? Porque essas palavras aqui, elas alteram sua vibração, elas alteram sua frequência. Uma vez alterando sua vibração na meditação diária, no estudo contínuo destas palavras, você receberá instruções. Cada ser humano tem os seus talentos, cada ser humano tem o seu tesouro dentro de si. Deus usa a todos. Deus tem um propósito para a sua vida, tem um propósito para esse talento que você tem. Então, uma vez que você busca se instruir, que você busca discernimento, discernimento é luz.
Uma vez que você busca esse discernimento, você será usado para iluminar a escuridão de outros, levar discernimento e conhecimento para outros, através dos seus talentos. Eu não sei quais são, o Pai sabe. Peça clareza na sua vida, peça sabedoria para poder conduzir a sua vida como Ele quer. A maioria das pessoas está buscando agradar uma sociedade, dentro de uma sociedade onde estão todos preocupados com reputação. Preocupação com reputação é o contrário do que Deus nos instruiu a olhar para o próximo e servir. Porque se você busca reputação, você busca inflar o seu ego, você quer aplausos, você quer aprovação social. Esse tipo de busca, meus irmãos, só leva ao egoísmo, só leva a uma sociedade cada vez mais dividida. Então, que façamos o contrário. Ao invés de buscar reputação, que a gente ignore por completo a reputação para com as pessoas e busque o nosso verdadeiro valor para com Deus. Uma vez que Deus quer que servimos os outros com os nossos talentos, com as nossas habilidades, te fala real, não existe prazer melhor do que ver o seu talento, ver a sua habilidade pessoal sendo benéfica a outras pessoas. Isso é um tesouro inestimável. Então, meus irmãos, busquem informação, busquem discernimento na palavra, no evangelho, meditem nessas instruções e a partir desse momento que vocês começarem a meditar, não tenha dúvidas, Deus irá instruir vocês a respeito do que devem fazer. Ah, Neto, mas como Deus vai me instruir? Eu não escuto Deus, eu não tenho essa mediunidade, essa percepção, essa fé toda. Meus irmãos, eu também não escuto. Quem escutava Deus de verdade assim, nem era a voz dele, mas era como se fosse um trovão, porque a voz dele a gente nem teria capacidade de ouvir assim com tanta clareza, pois seria uma frequência muito alta para a vibração que a gente está, mas foi Abraão, foi Moisés, Isaac, Jacó. Eu não me considero como eles nem de longe. Quem sou eu na fila do pão? Mas em verdade te digo que Deus instrui através de um pensamento, da intuição, de um sentimento em que você percebe que está alinhado com as suas palavras, com a sua ordem. Então, eu faço aqui um convite, meus irmãos. Busque o estudo do Evangelho, busque o discernimento e através dele, siga seus impulsos sempre que eles estiverem alinhados com a lei de Deus e veja Deus agir na sua vida, pois as obras da fé são a respeito daquilo que não enxergamos, mas sentimos que devemos fazer. As pessoas estão totalmente voltadas para a razão. A razão é baseada no conhecimento. O conhecimento está totalmente contaminado, pois esse mundo bombardeia a gente o tempo inteiro com mentiras, com falsas informações. Portanto, nossa razão foi sabotada. Logo, essa equação baseada na razão é totalmente equivocada, nos leva a mais aprisionamento, que muitos só vão se dar conta no final da vida. Que maravilhoso é ver quando as pessoas estão jovens e despertando para esse lado verdadeiro da vida, que é o sentido espiritual, que é essa busca. E essa busca é uma busca instrutiva, é uma busca que vai nos lapidando, é uma busca que vai fazendo a gente escalar degraus de aperfeiçoamento como ser humano, como alma, como espíritos. Então, busque discernimento, busque luz, busque informação, e uma vez que isso foi buscado, dê asas aos seus impulsos, siga a sua fé, siga a sua intuição, veja Deus te colocar no momento certo, na hora certa, onde você precisava estar. Poxa, estava aqui lendo a Bíblia e pensei numa pessoa que eu não vejo há muito tempo, do nada, poxa, eu vou ligar para ela agora. Ou cruzei com uma pessoa no meu caminho que, caramba, me chamou a atenção, se destacou no meio da multidão. Eu vou falar uma palavra com ela, porque pode ser que ela tenha algo para mim ou eu algo para essa pessoa. Caramba, determinada situação não sai da minha cabeça, não sei porque eu paro de pensar sobre isso. Pesquisa sobre, vai procurar, ali você vai achar uma pista, uma próxima informação para aquilo que Deus tem para você. Não tenha dúvidas. Ele tem um trabalho extremamente importante para você. E nada satisfaz mais o ser humano do que perceber que o seu trabalho é eficaz, é importante para com a sociedade. E é sobre isso, meus irmãos. É sobre as verdadeiras obras da fé. De nada tem a ver com a caridade que muitos pregam, que a caridade que, poxa,
os espíritas fazem de monte. Eu vejo um monte de gente que diz que caridade é a obra da fé. Não que caridade seja ruim, não que a caridade dos espíritas seja ruim perto da caridade dos evangélicos ou dos católicos. Não, eu digo assim, mesmo aqueles que estão indo contra a lei de Deus, eles fazem caridade. Por quê? Porque existe uma matemática a respeito do dar e receber. Mas acima da caridade, as obras da fé está naquilo que Deus nos instrui a respeito da lei e aquilo que a intuição nos chama para fazer uma vez que a gente está buscando se conectar com o Espírito Santo, mas que a gente não compreende claramente. Quer um exemplo disso? Abraão, quando foi chamado para ir para terras distantes, largar a sua terra ali onde cresceu, onde viveu, onde ele tinha uma estabilidade, onde ele tinha negócios, onde ele era respeitado, de repente ele é convidado a largar tudo e caminhar pelo deserto vagando rumo ao desconhecido. Ele tinha consciência para onde estava indo? Não tinha. Ele estava largando uma certeza que ele tinha, de acordo com a razão dele, ele estava num lugar estável que oferecia recursos, ele largou a razão e seguiu a fé. A fé foi o quê? Uma instrução dada por Deus para caminhos desconhecidos, do qual a visão dele não enxergava o resultado. Isso é a fé, meus irmãos, não é a caridade. A caridade é importantíssima, faz parte da matemática desse mundo e é excelente que façam de coração, porque quanto mais servir, mais terão de volta. A matemática é essa, dá e ganha crédito com o universo. Ganha e você fica em débito com o universo. Isso é a matemática da vida. Vários templos aí pagãos sabem disso e usufruem disso para acumular riquezas. Mas agora, as obras da fé é a respeito de... Uma vez que você está buscando o discernimento, você vai ser instruído. Não tenha dúvida. Vá e teste, vá e faça. E quando vier a instrução, não hesite. É sobre isso que Paulo fala nessa passagem. Não hesite em fazer as instruções de Deus, pois Deus não hesitou em te socorrer quando você precisou de ajuda. Ele é extremamente claro logo no início, quando ele diz aqui, ó, como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Pois Deus diz, no tempo certo eu o ouvi, no dia da salvação eu lhes dei socorro. Então no tempo certo, meus irmãos, quando você sentir aquela intuição vindo, e você saberá que é do Espírito Santo, pois ela está plenamente de acordo, as suas motivações é o próprio Espírito Santo, é levar a palavra, é levar a verdade, é levar a vida a outras pessoas. Então, quando receber instrução, vá sem hesitar, para trás nem para pegar impulso, siga em frente e faça as verdadeiras obras da fé. É isso, meus irmãos, excelente semana a todos, segundo dia da semana aí, ó, começando bem, desejo uma segunda maravilhosa. E é isso, o medo é o oposto da fé, que não tenham medo, que sigam firme e forte, e quando receber as instruções de Deus, não hesitem, vá em frente, mesmo que a nossa razão extremamente limitada e envenenada por informações falsas não veja o resultado, vá em frente, porque a razão não se compara com a fé. A fé é uma faculdade mental muito superior que nos leva a feitos magníficos aqui nessa vida, que de fato nos faz sentir pertencentes ao reino de Deus. Valeu, meus irmãos, é só o começo. Tamo junto, família.